E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar de novo sobre aquela mensagem criptografada do Call of Duty Cold War. Quem não sabe, é um jogo de tiro novo que se passa na Guerra Fria. E a gente se deparou com essa imagem, né? E a gente tentou decifrar de alguma forma o código. Aí eu pensei que era coordenada, aí deu certinho perto do Vietnã, que tem a ver com a Guerra Fria. Mas enfim, eu descobri que na verdade isso não estava tão correto quanto eu pensava, né? Não era tão complexo assim, esse quebra-cabeça. A gente, no último vídeo, né, agrupou em seções a imagem para tentar entender de alguma forma visual, né, o que está acontecendo. Tentamos ver, por exemplo, se as letras separadas, lembrando que isso aqui está escrito em russo, tinham um significado, mas no fim não tinham. Enfim. E uma coisa que eu não tinha mostrado no outro vídeo, é que é uma coisa que eu não tinha notado antes, é que quando você clica para selecionar a imagem no jogo, né, Call of Duty, aparece por 1.5 segundos, mais ou menos, 1.5 segundos, assim, é tipo muito rápido. Quando você põe, já começa a sair, tipo em 2 segundos no máximo. Aparece essas letras aí antes de aparecer esses números, né? E basicamente eu acho que essas letras juntas, né, podem formar um significado. Se a gente analisar as letras juntas dessa forma, né, em vez dessa. Porque o número vocês vão ver que vai significar outra coisa. Enfim. E o jogo, ele antes eu só tinha duas evidências, como tá vendo aqui, né? Esses quadradinhos embaixo, que tá sem imagem, é que eu não tinha ainda pegado em outras missões. E aí, eu consegui, né? Fui nas missões, consegui as duas outras evidências. Uma era uma mensagem de voz, que falava algumas cidades dos Estados Unidos, e uma sequência de números. E outra era um jornal, né, que tinha algumas letras marcadas em M, né? Um jornal falando sobre o presidente Reagan, né, tomando posse como presidente. Enfim, mas basicamente essas letras aqui vão ser importantes para a gente tentar resolver o quebra-cabeça. Lembrando que nosso objetivo é achar um código, uma senha. Lembrando que isso aqui também pode ser útil para você, se você quiser usar isso na prática, no jogo, né? E uma coisa importante, sempre vai ser diferente. Eu não mostrei aqui, mas se você ver de outras pessoas dela jogando, você vai ver que ela é diferente. O enigma ele vai ser sempre diferente. Não sei se é aleatório, mas ele vai ser sempre diferente. Pelo menos dos que eu vi, né? Dos outros jogando. E dá pra ver que esse M-M-A-I-I lembra uma coisa dessa imagem, né? Qual cidade aqui que mais parece ter associado essas letras? Miami. Então, obviamente, há uma dica Miami como uma das nossas senhas, que a gente tem que ter duas. Então, esse MMAII que está aqui, né? Obviamente, Miami. E o Miami está associado ao número 3455. Então, tá ali Miami, o terceiro ali, terceira coluna, 3455. Então, essa é uma das senhas. Aí eu coloquei a senha, o código no caso, e depois para a senha eu coloquei uma senha aleatória para ver o que ia dar, né? Ia dar, obviamente, que não deu certo o negócio. Então não deu certo, né? Eu não mostrei a imagem em si, mas quando você põe isso daí não funciona. Pra quem não sabe, daí é do outro vídeo, né? Que eu pensei que era coordenadas e deu nesse arquipélago do Vietnã, que eu pensei que tinha a ver. Enfim. Mas não é só isso, né? Esquecendo aquele papo de coordenadas que a gente viu no outro vídeo, a gente tem que tentar entender qual que é a senha. A gente sabe provavelmente o código, a parte de cima, que é 3455, com assim uma certeza bem grande, por causa que tem todo esse negócio aqui com Miami e tal, então deve ser alguma senha. Os caras não iam pôr à toa. Mas a gente tem que descobrir nesse papel a parte da senha. E aí, uma coisa que dá para notar nesse papel é que a parte vermelha e a parte azul, né? Elas, se a gente pegar elas separadamente, então pegar 14, 15, 17, ponto de interrogação 24, e depois os 57, 65, 73, 89, e separar eles, a gente vai ter essa imagem, né? Então separando
as cores azuis em cima e as vermelhas embaixo. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar achar um padrão diferencial nessa imagem. Então, por exemplo, nessa de cima, que são as letras azuis, tem a diferença de 14 para 15 é 1, a diferença de 15 para 17 é 2, e esse ponto de interrogação é importante, porque intuitivamente a gente olha para o 17 e o 24 e a gente pensa numa letra do meio, né, que é o 21. Então, é algo assim intuitivo, na verdade. Então, primeira coisa é aquele espaço ali do 14 e 15, do 15 e 17, e aí uma coisa mais intuitiva que o 21 no meio. A gente já viu um padrão de 1, 2, 2, 1. Então, esse padrão com esses dois números, o 1 e o 2, é um padrão que a gente pode usar para achar a nossa senha. E a das letras, dos caracteres, dos números vermelhos, né? A diferença é um pouco diferente. Vai ser o 12. Então vai ter a letra 12 ali, meio aleatório. Embora, não é aleatório, esse 1 e o 2, esse 12 tem a ver com o 1 e o 2. Então, tá vendo a repetição do 1 e o 2 aqui? Tá repetindo de novo. Então quer dizer que 1 e 2 tem muito a ver com a nossa senha. E outra questão que vai ser diferente é a diferença dos 65 e 73, que vai ser 8. 8 números no meio. Beleza. E do lado, a diferença de 73 e 89 vai ser 16. Então, se 1 e o 2 já é, obviamente, algo que vai estar na nossa senha, o 8 vai estar na nossa senha e o 16 é 8 vezes 2. Então, basicamente, o que ele está dizendo é que 8 é um padrão de repetição. Então, tem uma razão para ser 16 ali. É que eu tá tentando pôr em xeque o número 8. Então, o número 8 também é importante. Então, tanto o 1 e o 2 quanto o número 8 é importante para a nossa senha. E voltando agora aqui, a gente pode ser mais fácil, né? A gente pode descartar Miami como uma opção, aqui para ficar mais fácil de enxergar, né? E a gente vai pegar quais desses números associados às cidades que tem 1, 2 e 8. Então, você vai ver que se você só usar 1 e 2, você já acha a resposta, que é Chicago, né? Mas a gente confirma muito mais essa resposta porque tem o 08 ali. Então a gente tem os padrões de 1 e o 2 e o 08, que é o que provavelmente é a nossa senha. Não o número, mas os caracteres, porque a senha vai aparecer uns caracteres para você colocar, vocês vão ver. Então a gente vai achar, nessa teoria, que Chicago é a senha. Então o código é 3455, tem a ver com Miami, que a gente viu com as outras evidências, e a senha é Chicago. Então eu coloquei o código em cima, 3455, e embaixo eu só coloquei Chicago, que era a senha de caracteres, e o disquete, né? Naquela época era disquete, foi desencriptado. Então era muito mais fácil do que parece. Mas, gente, não para aqui. Para que serve aqueles números? Não, desculpa, essas letras cirílicas. Tirando o número, deixando de fora, o que significa esse bando de letra que a gente achou que tinha a ver e que atrapalhou muito na nossa decodificação? O que significa? O que está tentando apontar? E essa imagem pode ajudar. Então, no jogo, eu não vou contar spoiler, mas tem uma missão que tem um cara chamado alguma coisa Aldrich, que é um cara importante na questão até no final, de algum dos finais. Um dos finais, esse cara vai ser considerado bem importante para a União Soviética. E é tipo um líder da vida. Dá pra ver a foto dele ali. E no final do jogo, nos dois finais, aparece essa imagem. E vai aparecer aquele cartão, que é aquele cartão que a gente viu antes, que tem ali embaixo, né? Que tem as letras cirílicas, que é esse daqui. Embora sem essa parte que está meio embaçado, que aparece quando você vê o cartão nas evidências. Então, por que aparece no final? Nos dois finais aparece isso. E esse mapa que traz algumas conexões e algumas coisas relacionadas na Rússia, né? Opa, não, pera. Não é Rússia aqui. Acabei de descobrir. Acabei de lembrar que isso daqui não é Rússia, que é nos Estados Unidos. Acabei de ler ali Texas. Enfim.
não é Rússia, tá? Tem a ver com os Estados Unidos. Então, provavelmente esses símbolos podem ter a ver com os Estados Unidos, no caso. Então, a gente vai no próximo vídeo tentar entender isso daí, né? Enfim, tentar entender, tentar fazer um mapeamento, né? Pra ver qual que é o significado, né? Mas, pelo que a gente tá vendo aqui, dá pra ver que tem um pontinho vermelho ali no Texas, tem uma conexão ali perto do Novo México. Ali eu não consigo ler, outro vermelho em cima, mas enfim. Esses códigos em russo têm a ver com algo relacionado aos Estados Unidos, né? Provavelmente subsequentes ataques que poderiam ter, de repente planejamento da KGB contra os Estados Unidos. Mas enfim, permanece um mistério o que significa esses símbolos. O que significa e o que tem a ver com essa imagem. Porque essa é a imagem que desvém dos símbolos, né? Que pode ajudar a gente a entender o que essa criptografia quer dizer. Então a gente achou as senhas usando os números, mas a gente não. Assim, você não usa no jogo o resto. Então, qual é o significado disso? A gente pode tentar criar algumas especulações. Não vi nenhuma ainda. Tem até um X ali em cima. Eu não sei que cidade é ali. É meio embaçado. Mas enfim. Alguns pontos em Pensilvânia, um em Kentucky. E esse em Kentucky, dá pra ver naquela parte perto da foto, perto do Aldrich ali, escrito. Esse pontinho vermelho de Kentucky conectado a um símbolo, que é um símbolo que está no. Parece um Z, né? Ao contrário, um S ao contrário. Parece um S ao contrário, na verdade. Ou um Z, enfim, que tem a ver com um símbolo dentro do cartão, que é esse S, né? Esse S aí nessa parte. Enfim, outra coisa também importante é essa linha que conecta nessa letra aqui, que parece uma letra hebraica, que tem o som de L, se eu não me engano. Essa letra aqui que parece um símbolo hebraico. É em cima do C, na primeira coluna. Então, por que ele está conectando nessa parte? E porque aquela parte que está em Kentucky e ligada a outras partes como Kansas e outras partes conectam ao Missouri ali, enfim. Por que está conectado naquela parte que tem a ver com esse enigma, né? Enfim, permanece um mistério, o significado, mas eu creio que essa imagem é a chave para desvendar o significado. Eu não sei se outras partes do jogo poderiam ajudar, mas enfim, eu creio que para desvendar o significado tem a ver com isso. Outra parte também importante é o X ali em cima, né? Então, ou talvez tenha algum significado, enfim, não sei ainda. A gente vai trazer mais, não só sobre. A gente vai esquecer o Call of Duty por enquanto. A gente vai trazer outros enigmas criptográficos pra gente tentar resolver. Porque eu acho bem legal e tem a ver muito com segurança de informação, então a gente vai tentar ver alguns tipos de enigmas criptográficos e tentar resolver nos próximos vídeos. Então, era isso. Se você tem uma ideia do que pode ser esse daqui, eu já viu na internet, em algum lugar, eu não vi. Alguém que tentou desvendar o significado. Deixa um comentário aí, quem sabe a gente pode trazer depois no canal. Então, até mais.